Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de programação aqui no nosso estande. Pela primeira vez, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, conta com um estande próprio no evento e tem aqui o objetivo de apresentar o trabalho que o setor industrial vem fazendo para se tornar cada vez mais sustentável, apresentando experiências bem-sucedidas relacionadas à estratégia de baixo carbono da CNI nos 4 pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal e bioeconomia. Este espaço é uma realização da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e tem como co-realizadores o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Ouro, a Selen e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Patrocínio Prata, Ativos, Cosan, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Porto do Açu e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras e Governo Federal. Patrocínio Bronze, BRF Marfrig, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, SENAT e ITL, Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, JBS, Latam, Suzano e Vale. Temos também um apoio institucional da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, da Câmara Internacional de Dubai, do Instituto Amazônia Mais 21 e da Câmara de Comércio Americana. Daremos início ao nosso primeiro painel desta tarde, da BRF, com o tema A Rastreabilidade da Cadeia de Valor, com diferencial competitivo e ferramenta de compliance socioambiental. Estão conosco aqui no palco a diretora de Reputação e Sustentabilidade da BRF, Raquel Orgando, o diretor de Sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Fernando Sampaio, a diretora executiva da MBPS, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, Luísa Bruscato, que fará a moderação deste painel, e o membro do Conselho da Marfrig, Roberto Silva Vacchi. Com a palavra, Luísa Bruscato. Olá, boa tarde a todos. Bom, como ela já me apresentou, sou da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Estou aqui com os meus associados, né? A BIEC, a Marfrig também fazem parte, a BRF não, porque a gente está focado em carne, né? Na pecuária bovina. E aí queria começar, então, falando um pouquinho desses desafios de sustentabilidade do setor, de forma geral, e depois a gente entra no aspecto da rastreabilidade em si, que é o tema aí do nosso painel. Então, queria pedir para a Raquel começar falando um pouquinho quais são esses desafios de sustentabilidade para aves e suínos. Raquel. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa trajetória. A trajetória de sustentabilidade da BRF começou, né, a longa data e nós temos focado mais recentemente em 5 pilares, né? Então, mudanças climáticas, que é o tema basicamente que a gente está tratando aqui na COP, recursos naturais. A gente tem olhado bastante, principalmente do aspecto do consumo da água, que é muito importante, né, para a nossa produção de alimentos. Bem-estar animal é essencial e a BRF é uma pioneira nesse tema. Supply chain e produtos sustentáveis. Então, a gente lançou aí na última COP produtos carbono zero, né, com Sadia, né? Então, a gente tem aí a marca de alimentos mais valiosa do Brasil e a demanda dos nossos consumidores cada vez mais por entender de onde vêm os produtos e trazer inovação também na ponta do consumo. E outra frente importante para a gente, frente de responsabilidade social, a BRF é uma empresa com mais de 100 mil colaboradores, presente em mais de 70 municípios do Brasil. Então, trabalhar junto às comunidades para desenvolvimento sustentável é uma das nossas frentes de atuação. A gente tem o Instituto BRF completando 12 anos esse ano. Essa frente é bem importante para a gente. E no que se refere especificamente a mudanças climáticas, né, o tema da rastreabilidade é fundamental. A nossa cadeia produtiva é um pouco diferente da cadeia pecuária. A gente tem integração dos produtores que criam os animais, né? A gente está falando aí de mais de 10 mil produtores integrados, ou seja, contratos de longo prazo, que criam os nossos frangos e suínos.
mas a nossa cadeia começa na compra de grãos, né? Então, a BRF fornece a genética para esses produtores, fornece a ração, né? Nós temos fábricas de ração, inclusive atuamos também no segmento PET. E aí, quando a gente olha para o início da cadeia, garantir que esse grão que a gente está comprando venha de áreas que não sejam áreas de desmatamento e que também estejam em compliance com as legislações sociais, né? Ou seja, listas de trabalho infantil, trabalho escravo, tudo isso a gente já está rastreando hoje. Então, é muito importante para a gente garantir que o início da nossa cadeia, que é a compra de grãos, a gente já consiga ter uma atuação responsável. E a BRF, como uma companhia de capital aberto, também está presente em diversos rankings, né? Presente aí no ISE e sendo avaliada, né, pelos investidores sob esses critérios. Então, cada vez mais as perguntas vão ficando mais complexas e a gente vai aprimorando. Então, governança é um aspecto muito importante para a gente, garantir a transparência e a governança. A gente tem investido bastante nessa frente. Legal, obrigada, Raquel. Daqui a pouco eu volto com você. Já fiquei com várias perguntinhas aqui. E aí queria passar para o Roberto, contar um pouco para a gente como é que está a visão dessa estratégia de sustentabilidade na Marfrig, aí focado mais em carne. Não, legal, muito bom estar aqui. Acho que tem sido uma experiência muito interessante esse convívio do mundo do agro aqui dentro do pavilhão da CNI. Para a gente é um privilégio muito grande, de certa forma, estar nesse espaço, né? A Marfrig tem uma relação com o que a gente chama do capital natural já estabelecida há muito tempo, né? Em 2009, esse processo do envolvimento da Marfrig com a responsabilidade da originação dos seus produtos, a relação com o controle do desmatamento, se deu através de uma aproximação do acionista fundador com organizações como o Greenpeace, o Ministério Público e várias outras, para aos poucos estabelecer os protocolos que garantiam o acesso à informação sobre os seus diversos fornecedores diretos e indiretos. Essa trajetória ela se fortaleceu muito nos últimos 3 anos com o lançamento do programa Marfrig Verde Mais, com instrumentos muito sofisticados de rastreabilidade. Então, esse pilar da rastreabilidade, ele tem uma conexão com o respeito ao capital natural. A Marfrig tem se posicionado como uma empresa positiva do ponto de vista do seu impacto, de alguma forma, na natureza. Isso está crescendo muito no mundo. A natureza é um ativo importantíssimo para todos nós, mas ela tem um lado de invisibilidade perante o mercado, principalmente o mundo financeiro. E uma das questões importantes que a Marfrig coloca em prática é justamente como dar visibilidade através de instrumentos de monitoramento, de instrumentos que permitem esse processo de rastreabilidade, entender qual é o impacto da empresa na natureza e, a partir do entendimento desse impacto, obviamente, ter ações de mitigação muito forte, de eliminação desses impactos sempre que possível, mas, no fundo, o que nós estamos falando é de accountability, de prestação de contas do impacto que a empresa tem para a natureza de uma forma geral. Isso aqui falhou. Ah, voltou. E esse conjunto de valores associados à natureza, eles são transferidos para os nossos clientes. De certa maneira, a gente procura ler, identificar quais são as grandes tendências, e essa é uma delas, a tendência de valorização do capital natural, para os clientes, para a sociedade como um todo. E aí, como eu mencionei, a FIG já há muito tempo, há décadas, tem percorrido essa trilha de alguma forma, através desses instrumentos, compartilhar esse valor com os nossos clientes. Então, esse, eu diria assim, é um pilar central da estratégia de sustentabilidade em geral. Então, originação, né, todo o controle
diretos e indiretos sempre. O controle de emissões, então, as métricas, como medir, vocês conhecem todos os desafios relacionados às medições de metano, né? Como você consegue trabalhar no escopo 1, 2 e 3 de carbono, como entender qual é a dinâmica das emissões nas propriedades que fornecem desde os bezerros, todos os animais que vão para a cria. Então, um esforço muito grande de medir a dinâmica de carbono, é um dos pilares importantes da área de sustentabilidade, porque, como eu mencionei, carbono, né, nós estamos aqui vendo a importância do carbono dentro do que está acontecendo com o nosso planeta, né, e a relação do carbono com a natureza. Então, uma empresa que valoriza esse aspecto da natureza tem que saber medir, tem que ter muita qualidade, muita confiabilidade nas métricas de carbono. Marfrig é uma das empresas que tem liderado essa discussão no Science Based Targets, por exemplo. Obviamente, né, como a Raquel falou, a questão do bem-estar animal é absolutamente crítica. Então, um esforço também muito grande de incorporar as formas de melhorar esse componente em toda a cadeia, desde o início da cadeia, passando por elementos como transporte, etc. E, obviamente, como a gente usa recursos naturais, água absolutamente crítico, energia também, e como a gente lida com aquilo que a gente, de alguma forma, produz que não gostaria de produzir, como os efluentes, os resíduos. Então, um esforço muito grande para a redução desse impacto e, finalmente, a responsabilidade social. E aí tem um elemento muito importante, que é a inclusão, né? A gente acredita que esse movimento de atenção aos recursos naturais, de rastreabilidade, de medição de impacto de carbono e, obviamente, a pressão que o mundo tem colocado em cima disso, resulta muitas vezes num efeito de exclusão de muitos produtores. E para a Marfrig isso não pode ser assim. Então, toda uma série de ações voltadas justamente para a inclusão daqueles que, por algum motivo, por um determinado período de tempo, não podem permanecer nas cadeias de suprimento, que precisam de apoio. Então, um dos esforços na área da responsabilidade social é justamente fornecer assistência técnica, crédito, etc., né, todo o acesso a recursos e tal, para que esses produtores não permaneçam ou não sejam excluídos da cadeia. Então, é um conjunto de ações aí bastante amplo e complexo. Legal, Roberto. Não, bacana. E aí, puxando um pouco do que você trouxe, né, sobre esse desafio das pressões externas que o mercado está recebendo também para implementar a rastreabilidade e promover soluções nesse sentido, aí queria perguntar para o Fernando como que a BIEC está vendo e está se posicionando perante essas novas pedidos, né, de informações, transparência e rastreabilidade na cadeia da carne bovina, e como é que a BIEC está se posicionando e que soluções vocês estão pensando aí para apoiar os seus 38 frigoríficos, 39, que fazem parte aí da BIEC. Obrigado, Luísa. Obrigado também a CNI pelo convite aqui. A BIEC é uma associação que representa 39 das indústrias frigoríficas do país, né? Isso corresponde a 80% do abate bovino com inspeção federal no país, mas a BIEC representa 98% das exportações. Então, quase tudo que o Brasil exporta em carne bovina e derivados sai dessas 39 indústrias, né? A Marfrig faz parte, a JBS, a Minerva, grandes empresas brasileiras, mas também 36 outras empresas familiares de médio porte. E a BIEC tem essa atuação pré-competitiva, né? A gente é a interface do setor nos diálogos com o governo federal, com governos estaduais, e, como o Vac falou, a nossa principal preocupação é redução de impacto, né? E aí você tem, lógico, dentro da parte industrial, tudo que acontece, que as indústrias fazem em relação a efluentes, em relação, né, a emissões e tudo, mas a gente entende que o maior impacto está, de fato, na cadeia. E aí, quando a gente olha para isso, tem um lado que é, principalmente hoje, da onde vêm essas pressões, né, mudança de uso da terra. Então, isso, né, a pecuária durante muito tempo foi
acompanhou um processo de ocupação territorial no Brasil. Isso ainda acontece na fronteira ali, principalmente na Amazônia. Então, o que o gringo olha para a imagem de satélite, a primeira coisa que aparece depois do desmatamento é pasto e boi, né? Mas a gente entende que, na verdade, hoje ninguém precisa de mais área para produzir ou para exportar mais, né? Isso continua acontecendo. O boi é usado como uma desculpa para esse processo de ocupação, que hoje ocorre principalmente em terras públicas, e daí a importância, né, do controle e da rastreabilidade para você, de fato, começar a ter esse controle da cadeia. Não é que o Brasil não tenha rastreabilidade, né? O Brasil tem sistemas de rastreabilidade que foram construídos com a finalidade de um controle de saúde animal e de segurança do alimento. E hoje o que se pede, né, no mercado, tanto os compradores como na parte de investimentos, é que sejam agregadas garantias ambientais a essas garantias sanitárias que eram oferecidas. Agora a pergunta é como é que a gente faz isso, né? Então, é nesse momento que a gente está de discussão com o governo federal de achar soluções para que a gente possa construir, de fato, uma rastreabilidade que dê, né, a garantia sanitária e a garantia ambiental também. O que a indústria faz hoje, né, e que o VAC falou um pouco, assim, esse controle da originação, a gente veio construindo esse know-how desde os primeiros acordos dos frigoríficos com o Ministério Público Federal, de como localizar as fazendas na Amazônia, de cruzar essas informações com imagens de satélite de desmatamento, com mapas de terras indígenas, de unidades de conservação, enfim. Tem todo um protocolo que foi construído para garantir essa originação da nossa carne. Agora a pergunta é como é que a gente estende esse controle para a cadeia como um todo, né? E por isso que a gente precisa dessas ações. Então, a gente tem trabalhado nessas soluções pré-competitivas para garantir, né, esse acesso ao mercado comprador. Assim, a gente tem esses exemplos que vêm da União Europeia e hoje aqui, né, acabei de sair de uma reunião com o governo do Reino Unido, onde eles vão anunciar hoje um programa deles de commodities sem desmatamento, mas do lado privado isso já vem acontecendo há muito tempo. Ou seja, compradores privados, redes de varejo, indústrias de transformação, você tem hoje mais centenas de empresas com compromissos públicos de desvincular o desmatamento de suas cadeias, né? E ao longo de todas essas COPs que a gente vem participando, fica claro que tanto florestas são essenciais para a manutenção, né, e mitigação de mudanças climáticas, como commodities, especialmente em países tropicais, ainda continuam sendo o vetor de desmatamento. Então, essa é uma equação, né, que precisa ser resolvida e que o Brasil tem todas as condições de liderar esse debate também. E é disso que a gente está participando. Legal, obrigada, Fernanda. E aí, eu queria, acho que foi um tema bastante comentado por vocês três, foi sobre a questão dos fornecedores. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Há 10 anos atrás, eu trabalhava na indústria química e o desafio de capacitar fornecedores era muito menor, porque a quantidade de fornecedores era menor, né, e são indústrias também, normalmente, que são fornecedores. Então, é mais simples, né, já seguem um monte de protocolos e etc. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, aí, pela perspectiva da BRF e da Marfrig, sobre como estão os programas de capacitação de fornecedores de vocês. A gente comentou um pouquinho antes aqui do painel, né, Raquel, sobre programas de certificação, como o RTRS ou outros, que são exigidos por alguns dos compradores, né, da carne de vocês. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo de capacitação de fornecedores. Ótimo, é uma excelente pergunta, porque a gente tem na BRF, quando a gente olha para o produtor, né, estamos falando de mais de 10 mil produtores integrados. Então, a gente tem contratos de longo prazo que são, acho que, um aspecto interessante, porque a gente constrói uma relação, mas a gente tem usado bastante tecnologia, né, tanto para controles quanto para compartilhar conhecimento. Então, hoje a gente tem um aplicativo, né, que o nosso produtor integrado
acessa e por onde ele informa toda a produção e onde a gente também consegue compartilhar conhecimento. A gente tem assistência técnica para esse produtor e a gente também tem viabilizado para que o produtor tenha acesso a mecanismos de financiamento, por exemplo, para a transição energética. A BRF fez parceria com algumas entidades financeiras no Brasil, inclusive com o Banco do Brasil, para crédito para mudança, né, para os produtores para painéis solares. Então, hoje, a gente já tem mais de 1.500 produtores que utilizam painéis solares com um retorno não só ambiental, mas também financeiro, né, vendo o valor nessa transição. Isso tem sido bem interessante. E, quando a gente olha para o começo da cadeia, né, a gente tem esse desafio. Aí a gente está falando de grãos, a gente tem, né, algumas certificações, a gente já tem para alguns clientes que nos exigem, né, por grandes contas globais que exigem a certificação desde o início da cadeia, a gente consegue garantir isso, né, seja por meio das nossas plantas certificadas, seja por produtores também certificados. Então, a gente usa ferramentas também de tecnologia para esse monitoramento. Hoje, a BRF já tem 100% dos fornecedores de grãos direto rastreados, né? A gente lançou uma política de compras sustentáveis que olha sobre o aspecto ambiental e também social, e 75% dos indiretos. A gente tem um desafio ainda com os indiretos a ser perseguido, e a gente anunciou aqui a extensão do nosso compromisso de uma cadeia livre de desmatamento até 2025, né? Tendo dezembro de 2025 como data de corte aí também para todos os biomas, né? Então, para a Amazônia, a gente já tem desmatamento zero, e a gente vem avançando. E eu entendo que a relação de proximidade, construindo de forma conjunta com todos que fazem parte desse processo, é o que alavanca a gente para melhores resultados, né? Então, tecnologia, informação, ciência de dados e muitas parcerias ao longo do caminho aí para a gente ir construir essa jornada e ter até 2025 esse compromisso entregue. Legal, obrigada, Raquel. E sobre as certificações, você quer comentar também? A gente tem produtores certificados, a gente tem certificações também de algumas das nossas unidades, e o que a gente tem visto, né, então, assim, a demanda regulatória ela acaba sendo também uma forma, né, da gente olhar para as tendências, né? Então, no nosso planejamento, vamos dizer aqui, de sustentabilidade, a gente está considerando aquilo que está sendo aplicado hoje, mas também temos olhado, né, para mapa de riscos e tendências regulatórias, né? Então, a gente entende que, à medida que o mercado, né, vai avançando e essas demandas vão sendo crescentes, a gente vai precisar trabalhar junto com toda essa cadeia para ir conseguindo atingir. Hoje a gente consegue segmentar, né, e atender a clientes específicos e até mercados específicos, né? Então, a BRF tem uma plataforma de exportação bem abrangente, com muitas plantas certificadas, muitas habilitações, né? Então, a gente é um dos grandes exportadores de frangos e suínos no Brasil. E a gente consegue atender aos diferentes mercados, diferentes níveis de exigência, né, de certificações, por conta dessa nossa diversidade da produção interna. Mas é claro que, à medida que isso vai virando, né, realidade e novos mercados vão demandando, e a gente vai tendo que discutir cada vez mais, olhando para o começo da cadeia, como é que a gente atende em volume e em qualidade o que são as novas tendências. Legal, obrigada. Roberto, se você puder comentar também como é que estão os programas de capacitação de fornecedores de vocês? Acho que você usou uma palavra-chave, Raquel, também, que é relação com toda a cadeia. Esse relacionamento é um dos elementos mais importantes. O programa Marfrig Verde Mais tem muita ênfase nesse componente do relacionamento, né? E esse relacionamento ele só funciona se for, obviamente, bom para todo mundo. Então, o que é bom para o produtor é algo extremamente importante para a Marfrig. E o que pode ser bom para o produtor? Elementos como mais tecnologia, mais conhecimento, mais acesso a crédito. Agora, isso não pode ser só um conceito, isso tem que ser traduzido em prática, né? E essas práticas podem ser
fornecimento de genética, fornecimento de tecnologias para melhoria das pastagens, desde escolha de gramíneas, os componentes ligados à própria alimentação, então aditivos e, de alguma forma, tudo que cerca a vida do produtor e dos animais, porque bem-estar é importante, emissão de metano é importante, mas essa combinação de elementos que são colocados, de certa forma, à disposição dos produtores para que eles se beneficiem disso. Um dos aspectos importantes, já mencionei, a recuperação de pastagens. O Brasil tem um volume imenso de pastagens que são muito subutilizadas. A produtividade da atividade pecuária, na média, né, o Fernando pode comentar um pouco mais isso, é muito baixa. Na hora que você aumenta a produtividade, todo mundo ganha, principalmente o produtor. E ele precisa de ajuda. Não todos, mas uma parte relevante dos produtores precisam de ajuda nisso. Mas existem elementos mais sofisticados, mais tecnológicos, como, por exemplo, carbono no solo. Isso é um assunto de fronteira, e os produtores têm uma riqueza muito grande de estoque de carbono nos solos das suas propriedades. Como a gente pode ajudar aos produtores a usufruir deste mercado, que é um mercado importante, do estoque de carbono do solo? Então, a Marfrig investe em iniciativas empresariais, como a AgroRobotics, por exemplo, para medir e disponibilizar a informação que pode ser, de certa forma, colocada no mercado, não só para o produtor rural, mas para toda a cadeia de suprimentos relacionados a carbono no solo. Outros elementos, como há áreas nas propriedades rurais que não têm aptidão nem para grãos e nem para boi. São áreas com relevos muito complicados e tal. O que você pode fazer nessas áreas? Por exemplo, restauração florestal como um negócio para o produtor. Então, além de a restauração florestal gerar um benefício para o planeta como um todo, também ela aumenta o valor da atividade da pecuária, resultando, eventualmente, em carne de baixo carbono, carne carbono neutro, mas para o produtor rural, um melhor uso, um uso otimizado da sua terra. Então, uma das frentes que a Marfrig tem tido um papel muito grande é o investimento em iniciativas voltadas para a restauração florestal e a conexão da restauração florestal com a atividade da produção de bovinos. Então, são elementos como esse que, de alguma forma, fazem com que esse relacionamento nosso com a cadeia de fornecedores ela seja muito mais eficiente, ela seja muito mais adequada do ponto de vista ambiental, social e econômico. E compartilhar esses resultados é algo muito importante para a empresa. Legal, excelente, obrigada. Que bom que vocês estão trabalhando em diversos aspectos aí dessa agenda. E aí, queria comentar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem fazendo, né? Aproveitando aqui o espaço também para falar da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que a gente tem debatido junto aos nossos associados, e o Fernando está diretamente ligado ao nosso grupo de trabalho de rastreabilidade. E a gente construiu esse ano um documento de diretrizes para uma política pública de rastreabilidade individual, que a gente vai entregar para o MAPA segunda-feira, que vem, não nessa agora, na outra. E foi feito em conjunto com a ABIEC, com a Coalizão Brasil Clima Florestas e também o GTFI, que é o Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos, além de outras organizações associadas da mesa. E aí, Fernando, eu queria que você me ajudasse a contar um pouco sobre esse movimento, né, que a cadeia tem feito. O Fernando já está há muitos anos nessa agenda de rastreabilidade. Esse assunto já foi, já voltou, já esquentou, já esfriou, né? E agora eu queria, então, que você contasse um pouquinho dessas soluções que a gente está, além dessa proposta da mesa, que você pode comentar também que você tem propriedade, participou das discussões, mas também de outros protocolos privados, outras soluções que a cadeia está pensando. Bom, primeiro, né, a gente tem esse desafio, de fato, de ter esse controle sanitário e ambiental dentro da cadeia, né? A gente entende que isso é fundamental para garantir mercado, principalmente. O que acontece? O Brasil tem, hoje,
basicamente 2 sistemas de rastreabilidade funcionando. Um é baseado no trânsito de grupos de animais, através de um documento que chama Guia de Trânsito Animal, né? Os órgãos de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura, dos estados, controlam esses bancos de dados, então o movimento de grupos de animais entre fazendas, de fazendas para os frigoríficos. E você tem rastreabilidade individual, que é voluntária, né? Ela serve para mercados específicos, como é o caso da União Europeia, e às vezes é usada, por exemplo, para animais de genética PO, né? Santa Catarina decidiu adotar a rastreabilidade individual por conta própria, então, mas são exceções, né? Então a gente tem essas 2 coisas funcionando. O que a gente entende como indústria, e eu acho que é uma visão que o Ministério da Agricultura também tem, é que o país deve, de fato, caminhar para expandir a rastreabilidade individual no país, por motivos de aprimorar os controles sanitários, de acessar novos mercados. Então, isso é quase que um consenso. A própria CNA fez uma proposta também nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse é um processo que precisa de tempo, precisa de uma política, precisa de incentivo. Né, a gente está falando de um país muito grande, com um rebanho muito grande, com diferenças regionais muito grandes, né? Uma camada ainda de produtores pequenos e médios de baixa tecnologia. Então, é um desafio muito grande, mas que precisa ser começado. E, ao mesmo tempo, né, a gente entende que o uso da guia de trânsito animal é uma solução de curto prazo para usar uma informação que existe, né, ela não é pública, não está disponível, mas ela existe, e usar para a gente também ter essas garantias ambientais como uma solução de curto prazo. A gente construiu uma proposta nesse sentido, né, nasceu até numa reunião do Verde Mais lá atrás, mas junto com a Agroícone e a BIEC fez uma proposta nesse sentido, de usar a guia de trânsito animal associada ao cadastro ambiental rural. Então, como é que a gente identifica, né, um lote de animais, não só a propriedade que mandou aquele lote, né, nesse cadastro ambiental rural, mas como é que a gente enxerga todos os cadastros das propriedades que contribuíram para a formação daquele lote. E, a partir disso, se faz uma análise ambiental. Os tambores da rastreabilidade estão soando. Né, dentro da mesa brasileira, a gente também trabalhou nessa ideia, né, de rastreabilidade individual, onde você tem ali o brinco no boi, enfim, a identificação individual, e na hora que esse brinco, né, essa identificação, esse animal sai de uma fazenda, você também tem um status daquela fazenda atrelado àquela identificação. Então, você entende que no momento que aquele animal saiu de uma propriedade, ela atendia uma série de critérios que estavam ali. Agora, sim, um passo importante disso é entender, uma coisa é a gente ter rastreabilidade, né, ter essa transparência na cadeia. Outra coisa é a gente lidar com as consequências disso, que é o que o VAC falou, né? Exclusão não funciona. A gente entende que, assim, hoje, olhando, né, a gente tem uma grande quantidade de produtores que têm uma produção completamente dentro da regra, da legalidade. Nas regiões de risco, de fronteira agrícola, principalmente, você tem mais risco associado, mas tem que separar ali o que é o ilegal crime, vamos dizer assim, que é o cara que está lá, entrou numa terra pública, colocou um boi ali. Isso é uma minoria, isso precisa, de fato, ser excluído, ser tratado como crime de fato, né? Excluído, inclusive, do sistema financeiro, a gente defende isso. Mas você tem uma grande massa de produtores que têm inconformidades e que, assim, não adianta você excluir esse cara. Como é que a gente faz para trazer ele para dentro? Então, hoje, na maior parte das vezes, quem ajuda esse produtor é a indústria. É a indústria que diz para ele qual que é o problema que ele tem, como que dá para resolver. Então, assim, a gente precisa trabalhar numa forma de trazer e incluir esses produtores, não só no aspecto de regularização ambiental, né, regularização fundiária, mas de produtividade também, né? Dar essa ajuda porque ele precisa, de fato, de assistência para melhorar a produtividade, para ter uma produção mais eficiente, para ganhar dinheiro, porque é isso também que vai reduzir impacto, né? Se a gente mirar em ajudar a eficiência desse produtor, a gente vai estar automaticamente reduzindo o impacto também na cadeia.
Não, esse é um ótimo ponto, Fernando, porque a gente tem o maior rebanho bovino do mundo, né, o maior rebanho comercial do mundo, porém a gente é o segundo maior produtor. Ou seja, tem um gap aí de aumentar a eficiência, de aumentar a produtividade, que, sem dúvida, tem um impacto direto na sustentabilidade, que está diretamente relacionado a isso, né? E aí, uso da terra e todos os outros itens que a gente já mencionou. Eu tenho uma última pergunta aqui para os meus painelistas, antes de abrir para o público, que eu queria ouvir um pouquinho as perguntas de vocês também, que eu queria ouvir um pouco de quais são as tendências, né? Como vocês veem o futuro da rastreabilidade, e tanto em tendências de mercado, né? Se vocês veem que essas restrições de mercado, essas exigências vão vir de outros países também, como é que vocês estão vendo isso? E também tendências internas das organizações de vocês, de como é que a gente avança nesse assunto. Uma ótima pergunta. A gente tem visto uma tendência regulatória crescente, né? Ao passo que também uma tendência, quando a gente olha para alimentos, do próprio consumidor, né? E a tecnologia está aí mostrando que é possível, né? Assim, nós estamos todos aqui rastreados, né? Se você tem o celular, está rastreado, nossas malas estão rastreadas, nossos pets estão rastreados. Então, assim, tecnologia tem, né, possível, se é possível fazer chover aqui em Dubai, é possível garantir que a gente tenha controle, saber de onde é que vem a nossa produção, né? Então, a gente vê isso como uma tendência assim crescente. Acho que não cabe discutir o mérito nos mercados, as decisões são tomadas, né, em cada país, mas a gente vê que existe uma tendência e a gente tem um desafio. Eu acho que também, como falando aqui setorialmente, também pensando em produção de alimentos nacional, em mostrar para o mundo que a gente tem no Brasil práticas já sustentáveis, consagradas, e que a gente tem uma produção, sim, de alimentos sustentável, que a gente tem energia limpa, que a gente tem como ajudar e alimentar um mundo uma população crescente, 2050 indo para quase 10 bilhões de habitantes, né, fornecendo proteína de qualidade, feita com baixo carbono, com baixo impacto, com energia limpa. Então, acho que a gente também tem um desafio aí de colocar em prática todas essas ações e comunicar melhor para o mundo as vantagens competitivas que o nosso produto tem, né? Então, a gente vê assim que é um assunto que tende a crescer. Bom, a gente tem acompanhado aqui na COP, né, todas as discussões de temas alimentares e o quanto o mundo está de olho nisso e quanto acho que o Brasil tem a oportunidade de ser protagonista também nessa história. Eu não tenho dúvida que tudo vai ser rastreado, né? Alguns países, como a Finlândia, por exemplo, já tem regras do que eles chamam de passaporte digital de todos os produtos. 2025, a cidade de Helsinki, o país em 2030. Então, qualquer produto tem o que eles chamam de passaporte digital, que é toda a história de externalidades causadas por esse produto. Água, emissões, etc. Isso claramente vai vir. Não tem nenhuma dúvida que esse processo de transparência das externalidades vai ou já está acontecendo. Externalidade nada mais é do que algo que as empresas produzem e que ela entrega para a sociedade, e a sociedade se vira para lidar com isso, né? Então, normalmente, o que a gente costuma dizer é que quem paga o pato das externalidades somos nós, seja carbono, seja os problemas hídricos, sobra para alguém, e esse alguém é a sociedade. Cada vez mais existem mecanismos regulatórios e mecanismos de mercado para que essas externalidades sejam internalizadas, que as empresas passam a ser responsáveis. A questão da economia circular, do uso de plástico em embalagens, são várias, né? E o Brasil tem essa espada do desmatamento como sendo a principal externalidade visível que precisa ser rastreada. Então, a tendência é muito clara, não tem muita dúvida de que isso vai acontecer. Quanto tempo vai levar, um pouco mais, um pouco menos, mas isso vai acontecer, não tem nenhuma dúvida, né? Então, transparência é algo que já não depende da empresa. Ela pode nem ligar para isso, mas o mundo está olhando. Os sistemas de monitoramento de satélite, etc., são muito fortes, então, transparência é evidente, accountability sobre essas externalidades vem para ficar, e o que a gente chama de uma migração
do que eram elementos morais, reputacionais, para elementos legais. Emissão de carbono cada vez mais dentro do ambiente fiscal, de tributação, de controle, etc. Todos esses elementos vão entrando dentro do ambiente legal, como a Raquel colocou. Isso, então, do ponto de vista de tendências, acho que não tem como fugir disso. O consumidor cada vez mais informado e um crescimento muito grande do que se chama de litigância climática, ações judiciais em cima desses processos. Então, já não é mais um elemento, eu vou fazer porque é legal, porque eu viro uma empresa, então, uma empresa bem percebida, tal do greenwashing, etc. Então, o que a gente tem dito, né, não cabe mais o greenwashing, né, que se eu quero ficar verde, legal, já não cabe mais, vai ter que ser green doing, não tem como. E eu acho que essa é uma tendência de valoração do capital natural e redução das externalidades, com tudo muito claro, transparente, a gente queira ou não, porque o mercado, do ponto de vista de consumidor, vai lidar com isso crescentemente, do ponto de vista da regulação, dos instrumentos de controle, da legalidade, também virá. Então, não tem muita alternativa. Agora, a discussão é quem vai mais rápido e qual a qualidade e credibilidade dos instrumentos utilizados nesse jogo. Eu acho que é tudo sobre garantias que a gente oferece, né, como indústria, como setor. Então, até hoje, nosso acesso ao mercado dependia puramente de garantias sanitárias, basicamente, né? Você garantir que o alimento que você está exportando é seguro, não tem contaminação. Isso deixou de ser suficiente, né? Você tem que adicionar às garantias sanitárias essas garantias ambientais também. E, para fazer isso, você depende de controle. Então, a rastreabilidade é uma ferramenta de controle, né? Só que controle não é que você é isento de ter problemas, né? Mas você consegue detectar, você consegue corrigir, você consegue reduzir, demonstrar que esse impacto está sendo reduzido ao longo do tempo, mas o controle é fundamental, né? Você precisa ter instrumentos de controle. Legal, excelente, gente. Bom, eu queria abrir para as perguntas. Estou vendo que tem aqui indústria, ONG, produtores aqui na plateia. Queria abrir para as perguntas. Boa tarde a todos, parabéns pelo painel, parabéns pelas exposições. Sou Isabel Ferreira, diretora executiva da rede LPF, que trabalha com integração floresta e todo modelo produtivo, integração floresta e pecuária. É muito bom ver esse modelo privado de mudança. Então, a gente tem aqui na nossa rede, essa parceria público-privada como um grande vetor de mudança no mercado. Então, a gente vê a Embrapa também cooperando com as empresas. Então, muito bom ver as soluções aqui baseadas em ciência também, parabéns. Muito bom ouvir falar também de carbono no solo, algo que a gente tem uma riqueza inexplorada, tropicalização de metodologias. Então, acho que tem grandes avanços aí para a gente tratar na próxima COP. Eu bato um pouco assim também nessa questão de União Europeia, esse fechamento restritivo com a nossa agricultura. Então, acho também um grande tema que vocês tocaram, mas eu bato de novo na questão da rastreabilidade. A gente tem metas bem audaciosas para 2025. Queria entender um pouquinho melhor como é que a gente vai conseguir alcançá-las em termos de métodos, metodologias, inclusive com os indiretos. A gente tem metas não só privadas, mas também estaduais, como o governo do Pará. E também entender um pouquinho como é que vai ser a auditoria disso. A gente tem já modelos auditados, a auditoria já está completa. Um pouco desse sistema completo de rastreabilidade que eu acho que serve de exemplo para outras empresas, inclusive no mundo. E parabenizar mais uma vez pela apresentação. Obrigada, Isabel. Alguém quer começar? Bom, de fato, o Brasil tem metas, tanto o Brasil tem metas, como as empresas têm metas, né, de fato, tirar esse desmatamento da cadeia. E, assim, a gente entende que é um esforço público e privado, né? Do lado público, o PPCDAM, o PP Cerrado, né, os planos de controle do desmatamento são essenciais, porque, assim, a gente está falando de um desmatamento que é 90% ilegal hoje na Amazônia. Então, o Estado tem um papel a cumprir de fiscalização, de regularização, de implementar o Código Florestal. A gente entende que, especialmente na Amazônia, né, a primeira estratégia é essa de fechar a fronteira, ou seja,
destinar a terra pública não destinada, proteger áreas protegidas, controlar a ilegalidade. Então, esse é um papel que o Estado precisa desempenhar, e a gente, de fato, entende, né, que os planos que foram lançados são um instrumento para fazer isso. Do lado privado, assim, o esforço que a gente faz hoje é de estender esse monitoramento que existe na indústria. A gente precisa estender ele para todas as indústrias. Não adianta que o Marfrig, o Minerva, deixar de comprar um boi e o cara conseguir vender no vizinho, né? Um boi que veio do desmatamento ilegal. Então, esse é um esforço nosso. E o outro esforço é esse, de fato, de se ter essa rastreabilidade completa na cadeia. E aí é um diálogo do setor com o Ministério da Agricultura de como fazer isso. E com os estados também. O Pará quis sair na frente com uma política própria de avançar nessa direção. A gente participa, como a BIEC, está ajudando a trazer todos os parceiros necessários para o Pará, de fato, conseguir cumprir esse desafio, mas no nível federal também. O que a gente tem hoje são esses dois caminhos que a gente apontou, né? Uma solução de curto prazo, que seria através do uso das guias de trânsito animal, para conseguir ter esse caminho do boi e ter esse controle na cadeia como um todo, e a expansão da rastreabilidade individual. O Pará pode sair na frente, mas também no governo federal eles têm um plano para fazer isso avançar no território todo. Acho que temos mais tempo aqui para uma ou duas perguntinhas. Boa tarde a todos. Francisco Beduschi, da National Wildlife Federation. A NWF ela vem trabalhando aí há mais de 10 anos para ajudar a indústria, né, nessa questão de monitoramento, de rastreabilidade, de compliance socioambiental. E tem uma questão que a gente ainda não conseguiu achar, pelo menos o norte para ela, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, para ver se juntos a gente acha. Que é um pouco de assim, de um lado a gente tem estudos dizendo, olha, se a gente fizer o básico lá no campo com o produtor rural, com o pecuarista, né, de melhor manejo de pastagens, melhorar a nutrição animal e tal, a gente consegue melhorar o balanço de carbono em 40%, 50%. Né? E, do outro lado, isso gera externalidades positivas daí, né, Roberto, que podem ser reconhecidas pelo consumidor, por quem está lá na ponta. Né? Então, como é que a gente usa a rastreabilidade para comunicar isso, por um lado, e para utilizar também como indutor na via contrária, né? Para induzir mudança lá no chão, né? Induzir melhoria no campo e também como meio de financiamento dessa melhoria. Como é que a gente faz essa via de mão dupla funcionar aí, né? Na opinião de vocês, como é que a gente pode ajudar nisso? Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que o Brasil tem muito a ganhar com o sistema de rastreabilidade global e completamente transversal com todas as diversas externalidades que estão ligadas a esse elemento da rastreabilidade. Por exemplo, se a gente pegar pegada de carbono e rastrear a pegada de carbono e a gente eliminar o desmatamento da cadeia, a produção brasileira vai ser a mais competitiva do mundo. Então, vale a pena a gente investir em rastreabilidade e colocar o tema da rastreabilidade integral, não é só o desmatamento, mas é a pegada hídrica, é a questão de carbono. Na hora que tudo isso entrar em pauta, e a gente tem que colocar isso em pauta nas negociações multilaterais, etc. Legal, Europa, você quer rastrear desmatamento? Tá bom, então vamos rastrear tudo, não é só desmatamento. E especialmente as questões relacionadas às mudanças climáticas. Na hora que isso acontecer, e a gente coloca a matriz energética brasileira, os sistemas produtivos brasileiros, a gente vai realmente ter colocar o nosso agronegócio num patamar que é muito difícil para o mundo competir. Então, a gente não tem que ter medo da rastreabilidade como um instrumento de competição no mercado. Ele veio para ficar, como eu disse, acho que a gente vai rastrear tudo. Então, é tudo. E se é tudo, a gente tem que ter também um sistema de equilíbrio de todo esse processo. E que pode ser muito bom para o produtor. Porque se o produtor se beneficiar de todos esses processos
de acesso ao mercado, de garantia a crédito, porque ele consegue fazer um produto que tem menor pegada de carbono, isso é muito importante. Agora, tem um elemento fundamental nesse jogo, que é valorizar o capital natural. Na hora que o capital natural, e a gente tem ouvido aqui esse tempo todo, né, como a gente dá mais visibilidade para o capital natural. O Brasil tem o Código Florestal, qualquer unidade de produção, como nós sabemos, tem área de preservação permanente, tem reserva legal, todo mundo tem floresta. Nós não estamos conseguindo colocar isso nos produtos que a gente tem produzido. E aí, na hora que a gente tiver um sistema de rastreabilidade completo, para dizer, ó, esse café, esse grão, esse boi, ele vem de uma propriedade que tem esse capital natural incorporado a ele, mais difícil ainda vai ser para os outros países competirem com esse jogo. Então, eu acho que realmente a gente tem que apostar, investir, acreditar que quanto mais rápido a gente tiver sistemas robustos de rastreabilidade, todo mundo pode se beneficiar disso. A gente tem que também investir muito nesse sistema de dar visibilidade para o capital natural. Quanto mais visibilidade, mais a gente vai estar numa posição mais favorável. Por isso, tem uma coisa que a gente tem que se livrar, do desmatamento. Não tem jeito, a gente tem que acabar com o desmatamento. Então, essa discussão, né, tirar o desmatamento da cadeia e pôr na cadeia quem desmata ilegalmente. Então, acho que são elementos que a gente tem que, como país, realmente tirar de uma vez por todas esse peso que a gente tem, e a partir do momento que a gente fizer isso, todo esse sistema de rastreabilidade vai estar muito em favor do que o Brasil oferece e nenhum outro país pode oferecer. Excelente, legal. E vamos abrir para uma última perguntinha. Mais alguém quer trazer aí alguma questão? Não? Acho que, então, queria agradecer aos painelistas. Muito obrigada pelas contribuições. Acho que foi bastante rico o debate. A rastreabilidade ela vem agregar tudo isso que a gente falou como uma ferramenta que também vai trazer os benefícios lá para o indireto, né? Que é o grande desafio aqui, é fazer com que o indireto, o primeiro lá, o produtor de bezerros, também seja beneficiado por todos os atributos socioambientais que a gente tem junto da produção de pecuária. Então, queria agradecer novamente os panelistas, muito obrigada, e obrigada a todos por terem assistido aqui a gente. Obrigado.